Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A Câmara dos Deputados aprovou proposta que torna crime a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. O projeto está sendo apreciado pela Presidência da República. Para analisar o tema, convidamos a promotora de justiça Inglacir Della Vedova, que atua na área da infância e juventude na capital gaúcha. Doutora Inglacir, quero dizer que é um prazer tê-la aqui conosco no programa. Como a senhora avalia esse texto que poderá ser sancionado pela Presidente da República, que de certo modo altera o ECA e coloca, digamos assim, uma prisão de até 4 anos para quem fornecer ou vender bebidas alcoólicas para menores de 18 anos? Bom, no primeiro momento gostaria de agradecer a oportunidade de esclarecer o público neste espaço, né? Mas realmente eu acho que é interessante esse projeto de lei que estava em tramitação. Até nós temos um espaço que é o Fórum do Álcool, Fórum Permanente do Álcool, em Porto Alegre, no Ministério Público, e fizemos uma moção para aprovação desse projeto também. Com relação à penalidade, na realidade não se estabelece um fato novo, porque o artigo 243 estabelecia as mesmas penas, só que havia uma divergência doutrinária e jurisprudencial em relação à aplicação desse artigo em relação ao álcool, porque existia na lei das contravenções penais, o artigo 63, até vou dar uma lida aqui, na realidade ele previa que servir bebidas alcoólicas a menor de 18 anos ocasionava prisão simples de 2 meses a 1 ano ou multa. O que acontece? Então se discutia se valia este artigo ou se valia o artigo 243 do ECA, que dizia vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente sem justa causa produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. E já previa-se essa pena de 2 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime mais grave. Na realidade, em razão dessa discussão doutrinária, eu acho que esse artigo agora vem simplesmente solucionar a questão. Não estabelecer penas novas ou... Na realidade, é aquilo que já se buscava, a aplicação também deste artigo para o álcool, só que agora acaba a dúvida com relação a isso, se estava incluído ou não o álcool na interpretação do artigo 243. Claro. Quanto à questão das penas a serem aplicadas, doutora Inglacir, inclusive por esse texto está previsto multa àqueles estabelecimentos que descumprirem a lei. A senhora acredita que está bem adequada? Eu acho que a multa é mais uma ferramenta para a utilização em relação a isso, porque às vezes o estabelecimento comercial pode ser mais estimulado pela questão financeira a cumprir a lei do que efetivamente em relação a uma pena que poderá ser discutida se será o dono do estabelecimento, o gerente ou o vendedor que estava ali naquele momento entregando e vendendo o produto a bebida alcoólica, no caso, para o adolescente ou para a criança. Claro. Atualmente, então, trata-se de uma contravenção penal. Na interpretação atual, majoritária, principalmente a partir do STJ, seria uma contravenção penal. Então, o que acontece? Não há infração penal de menor potencial ofensivo. Acaba se transformado em prestação de serviços à comunidade, o que é muito mais raro, ou a substituição por pena alternativa, né? E como geralmente age o promotor de justiça, porque está tipificado no Estatuto da Criança e do Adolescente, no 243, no artigo 243, como a senhora Sim. citou, e ele fica diante desse dilema. E muitas vezes a gente sabe que não há esse enquadramento. Na realidade, até nesses trabalhos que nós temos feitos no Fórum do Álcool de fiscalização das festas de formatura nos finais de ano, era uma dificuldade que se encontrava para a atuação do trabalho da SMIC e da Brigada Militar, que trabalham junto conosco nessas fiscalizações. Por quê?
porque sabiam que ia esbarrar nessa situação de uma infração de menor potencial ofensivo, então eles ficavam desestimulados a atuar. A partir de agora, acredito que com a aprovação da lei, o sancionamento pela presidente Dilma, nós teremos essa possibilidade de uma fiscalização mais efetiva nessas situações. Pois é exatamente essa pergunta que eu ia lhe fazer agora, doutora Englacier. A senhora acredita, então, que a partir do momento da sanção da lei, haverá uma fiscalização mais forte, mais efetiva, mais eficaz em torno desse problema? Acredito que sim, até porque é uma tradição no nosso Brasil que a cada lei nova lançada, ela normalmente no primeiro ano, os primeiros 6 meses, ela acaba tendo uma eficácia maior. E depois, com o tempo, as coisas vão se abrandando. É da nossa cultura isso. Mas eu acredito que com isso nós teremos mais espaço para trabalhar e mostrar a dificuldade que se tinha antes, agora pelo menos ameniza. E mostrar que o álcool é prejudicial, não é só uma questão penal, mas a prejudicialidade do álcool para o jovem na sua formação física e psíquica. A promotora de justiça é integrante do Fórum Permanente, né, de combate ao álcool a menores, a crianças e adolescentes. A senhora já disse que o Ministério Público fiscaliza festas, né, de formaturas e tudo mais. Como a senhora acha que o jovem está se portando hoje e por que ele cada vez mais está consumindo essa bebida, cada vez mais cedo, eu digo? Sim. Eu até selecionei alguns textos aqui, tem pesquisas já que demonstram que o uso do álcool está começando em torno de 13 anos de idade. Isso é tremendamente preocupante, porque afeta a formação cerebral do jovem. Uma pesquisa nacional que foi feita pelo PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar do Instituto do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, verificou que Porto Alegre é a capital brasileira onde o maior número de jovens do 8º, 9º ano do ensino fundamental consome bebida alcoólica. De acordo com a pesquisa, entre abril e setembro de 2012, o percentual na capital gaúcha é de 34,6%. Infelizmente, nós ostentamos esse triste título de a capital com maior uso de álcool entre jovens. E essa questão cultural existe no Rio Grande do Sul, eu acredito que não é só Porto Alegre, é todo o nosso estado, de que as festas parece que não é festa se não tiver uma bebida alcoólica. E isso é tremendamente prejudicial, como eu disse, se os pais soubessem o que isso afeta o desenvolvimento dos filhos, certamente eles não aderiam e não seriam lenientes com essa conduta dos jovens. Por quê? Porque se tem essa ideia de, o que tem, é a primeira vez, está só se experimentando, ele está crescendo, é os primeiros passos desse desenvolvimento. Só que existem tantas outras formas mais saudáveis dele ter esses primeiros passos e não alguma coisa que prejudique a saúde. Se os pais se preocupam com o uso das drogas, porque afetam o desenvolvimento cerebral, da mesma forma o álcool afeta. E na realidade fica passando batido como se fosse uma coisa natural. E não é natural, é muito prejudicial. E há outros fatores para explicar por que os jovens cada vez mais consomem bebidas alcoólicas e cada vez mais cedo? Nós tivemos até uma experiência o ano passado, não, ano retrasado até, teve um jovem que não pôde entrar numa festa porque ele foi de bermuda e não sabia que não podia entrar de bermuda. E ele ficou nos acompanhando porque ele estava de carona e os amigos entraram e ele só poderia ir embora junto com a carona às 5 horas da manhã. Então ele ficou todo o tempo da nossa fiscalização acompanhando no ônibus ali do Ministério Público, conversando com a gente nos intervalos. E foi muito interessante que ele colocou isso. Vocês já perguntaram por que a gente bebe? E realmente, até aquele momento não se tinha esse questionamento. A partir daí começamos a questionar isso. E eles disse muitas vezes é para criar coragem para chegar na menina, é para criar coragem, é para estar envolvido no grupo e não se sentir sozinho, isolado. Então,
aí se verifica que realmente é uma questão cultural e que é uma questão que precisa ser abordada. Até nesses estudos que eu separei também, existe uma pesquisa que mostra que 33% dos pais não falam com os filhos sobre álcool. Essa pesquisa foi feita pela Ambev em países como o Brasil, Argentina, Bélgica, Canadá, China, Alemanha, México, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia e Ucrânia. E isso é lamentável, porque os pais acham que o filho, um dos argumentos principais foi de que os pais acham que o filho é muito novo para falar sobre isso. Só que é um assunto que não é um tabu, como muitos outros se parecem, como sexo e drogas. O álcool é muito mais fácil de falar porque é uma droga lícita. Então, na realidade, assim como o cigarro, não tem problema nenhum em falar. É importante falar, é importante ouvir o filho. Por que ele está consumindo álcool? Por que ele precisa daquele estímulo para se sentir seguro? Para atuar, para se sentir bem num espaço entre amigos. Aproveitando, então, qual seria o papel da família nesse momento? Qual seria a relação ideal dos pais com os filhos? O ideal seria não fechar os olhos para essa realidade, que é uma realidade que preocupa. O ideal é conversar com os filhos, só que cada vez mais a gente sabe que a cultura total aqui é de, não só do Brasil, mas no mundo, principalmente com o advento do smartphone, é nem olhar para o amigo que está do lado, é não conversar com o filho, é mais fácil às vezes conversar pelo uso do próprio aparelho ou por aplicativos, do que falar ao vivo. Isso está se perdendo. E dentro dessas coisas culturais que estão se perdendo, essa é o diálogo de pais e filhos, que é tão importante não somente nesta questão do álcool, mas na formação do próprio filho. Como dissemos aqui, o Ministério Público Gaúcho já faz... não sei, eu acho que há 2 ou 3 anos. O fórum foi constituído em 2011. Isso, faz um excelente trabalho nessa área, né, fiscalizando principalmente essas festas de formatura. Qual é o retrato, qual é a realidade encontrada nessas ações, nessas fiscalizações, doutora? Os jovens chegam, em função desse trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2011, foi fazendo trabalho com as escolas, com as produtoras de evento. Então, todos esses já estão praticamente enganjados nesse trabalho do fórum e estão sendo aparadas arestas e fazendo de tudo para que não tenha álcool na festa. E isso já se conseguiu. Só que o entorno da festa e o esquenta antes da festa é que está sendo o nosso maior problema. E o esquenta dentro das famílias. Isso é lamentável, porque muitas vezes os pais, para serem amigos dos filhos, abrem espaço da casa, achando que agora meu filho pelo menos está consumindo onde eu estou vendo, está em espaço mais seguro. Isso é só uma ilusão. E aí eles abrem esse espaço para os jovens beberem antes da festa de formatura. Então eles chegam na festa já alcoolizados. Muitos usam isso o álcool junto com energético. E isso mascara um pouco a situação quando ele chega na festa. No meio da festa eles começam a cair. Atualmente é isso que a gente tem observado. E aí eles começam a ser levados para atendimento médico. E esses jovens, assim, numa situação lamentável. As meninas, muitas das vezes, algumas escolas começaram a exigir que as produtoras tivessem uma sobre-roupa de TNT, porque as meninas usam esses vestidos curtos. E então, em estado de embriaguez, ela não vai cuidar em puxar o vestido para baixo, como é que ela sentou. Então, acaba a filha se expondo de uma maneira, se os pais estivessem lá vendo desde o início, porque eles não conseguem ficar, porque os filhos, pai, vai me fazer passar mico aqui, eu vou ficar mal perante os meus amigos, então eles não vão. Mas a gente que está lá o tempo inteiro vê, é lamentável, assim, não só as meninas, mas os rapazes também caindo para os lados, vomitando, passando mal, por um momento que era para ser de diversão, de festa, ele nem curte a própria festa, porque fica naquele estado, porque acha que precisa da bebida para se divertir. Claro. Agora, essa postura é lamentável. E nos dias de hoje, está cada vez mais comum, doutora Englacier, a gente ver, não só nos finais de semana, mas em dias de semana,
não tem mais dia, né? Exatamente, na frente dos bares, principalmente nos postos de gasolina. É comum a gente ver esses jovens ingerindo bebida alcoólica, né? E são grupos, né, que ficam ali fazendo o chamado esquenta, como Sim. a senhora disse. Esse espaço, por isso que eu acho importante essa alteração da lei, porque isso vai pesar na consciência e até no bolso do comerciante, e vai fazer refletir de que medidas ele vai tomar para tentar evitar isso, né? Porque simplesmente só a fiscalização que se tinha é ineficiente, porque não se tem, a SMIC em Porto Alegre tem uma equipe reduzida para atuar durante o dia e durante a noite praticamente não se tem essa fiscalização. E esses jovens são costumam fazer essas festas e essas esquentas à noite, né? Então, nesse momento, é nas fiscalizações que nós fizemos em trabalho integrado. Mas não existe ainda uma previsão de horário noturno para esses trabalhos que eles fazem conosco, e é tudo em trabalho voluntário, e horário extra, sem receber nenhuma hora extra em razão disso, nenhuma folga no dia seguinte. Então, isso tudo faz com que esse trabalho que nós estamos fazendo é só uma semente que está sendo lançada, mas não temos ainda uma estrutura suficiente para fazer uma fiscalização efetiva de todas as festas. Então, a situação fica de que alguma coisa a gente consegue fazer e evitar, mas ainda há muito para se fazer, e por isso eu acho a importância dessa lei para que comece a fazer com que fiquem inibidos os comerciantes de facilitar o acesso dos jovens à bebida. Nós já falamos aqui do papel da família, mas eu gostaria de saber da senhora também o papel da escola. Nesse momento também ele é essencial. Sim, a escola, principalmente essas escolas que têm sido efetivas no Fórum do Álcool, que vem trabalhando conosco durante todo o ano. Aliás, o Fórum do Álcool foi uma iniciativa de 4 escolas particulares de Porto Alegre que pediram ajuda da Promotoria da Infância e Juventude para atuação nesses casos. Mas nós, com o tempo, estamos vendo que esse trabalho está começando a ser divulgado e cada vez mais escolas estão comparecendo no Fórum do Álcool, inclusive escolas estaduais que não têm, e municipais que não têm essa tradição de uma festa em local que foi locado especificamente para isso. E eles também estão participando e também estão preocupados com os jovens, porque é um papel importante de conscientizar, de trabalhar com o jovem, e muitas escolas têm feito isso, de conscientizar os jovens sobre os riscos do álcool. Claro, campanhas também nessa hora é muito importante, né? Campanhas de conscientização. Sim. E, às vezes, a dificuldade que nós temos é porque, normalmente, quem faz essa campanha não tem, às vezes, a linguagem do jovem. E aí se esbarra nessa comunicação. Mas nós tivemos, até há pouco tempo atrás, uma campanha que chegou a ser feita, mas não teve grande divulgação, que foi mostrando, por exemplo, assim, ó, bebeu, perdeu. Esse era o mote da campanha. Então, um jovem bebeu e foi para a festa, e a menina que ele estava querendo ficar acabou ficando com o outro. Sim. Então, mas hoje em dia, se a gente parar para pensar culturalmente, eles ficam com tantos que isso já não parece tanta perda quanto se faria numas 2 gerações atrás. Perder uma oportunidade de ficar com uma menina especificamente. Hoje isso... Por isso que eu digo, às vezes a campanha fica meio deslocada da linguagem do jovem de hoje, e isso dificulta também, porque até que a gente consiga chegar no público-alvo e com a linguagem deles, a gente perde um pouco de espaço também, né? Claro. Nós estamos falando aqui de situações que acontecem não só em Porto Alegre, mas em todas as capitais aí do Brasil. Qual seria o papel do Ministério Público, além de tudo isso que a senhora comentou aqui, e principalmente daquele promotor de justiça que está lá no interior, está numa comunidade menor? Qual seria o papel do promotor nesta área, preocupado com o jovem que está ali, com as famílias que estão sofrendo porque ele bebe? Na realidade, assim, uma sugestão que eu faço para os colegas que estão enfrentando esse tipo de situação
é conclamar a comunidade. Primeiro, tentar conversar com as escolas, até porque em comunidade pequena isso é mais fácil do que em Porto Alegre. Em Porto Alegre nós já conseguimos reunir várias escolas, até no auditório do Ministério Público, mostramos um vídeo, falamos e expedimos uma recomendação para que as escolas começassem a observar isso. Mas no interior, o número de escolas é menor. Então, num primeiro momento, falar com os diretores da escola, mostrar o problema e mostrar que existem alternativas. Falar com os clubes, falar com os promotores de evento, fazer reuniões separadas e depois reuniões em grupo, para que eles tenham ideia do problema que se tem e as alternativas que se podem fazer para evitar esse uso de álcool na adolescência, nos jovens. E isso acaba tendo uma boa repercussão no momento que a comunidade começa a ver o trabalho e entender por que desse trabalho, que não é uma chatice do promotor de justiça, mas que realmente é necessário para proteger o jovem. Há um apoio da comunidade. E existe algum mapeamento assim de bares, de concentrações de jovens, para que haja uma fiscalização melhor? Eu acho que isso especificamente ainda não se tem, não é uma coisa assim que ainda se tenha, até porque, como eu falei, ainda os recursos são limitados e é uma iniciativa que aqui no Rio Grande do Sul não tem tantos anos, 2011 para cá, e se está construindo alternativas. A gente trabalha todo ano e vê o que dá certo, o que não dá e tenta melhorar para o ano seguinte. Temos mantido reuniões de grupos de trabalho da fiscalização para debater essas ações e o que está sendo positivo, o que dá para melhorar. Nós estamos começando aí o ano de 2015, mas quais são os próximos passos desse fórum? Em março agora, dia 14 ou 16, agora eu não recordo, é numa quarta-feira, temos a primeira reunião em que vamos debater as ações do ano passado, das últimas fiscalizações, e começar a reconstruir os passos para o final do ano de novo. E com a expectativa que um dia talvez a gente não precise estar lá no final do ano, né? De que as pessoas se conscientizem que realmente não convém deixar os jovens consumir tanto álcool, porque a vida pode ser divertida sem álcool. Doutora Inglacir, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas a senhora tem 2 minutinhos para o seu recado final. Bom, o álcool é uma droga lícita que acaba construindo ilusões de felicidade. E essas ilusões não se mantêm. E o prejuízo à saúde se mantém. Embora a Organização Mundial de Saúde tenha dados maiores, porque eles fazem levantamento, principalmente nos Estados Unidos, que mantém controle rígido sobre os dados, e o álcool é subnotificado as doenças relacionadas ao álcool. Então as pessoas têm essa ilusão de que o álcool traz a diversão, mas não traz o problema. A pessoa acha que só traz o problema para aquele que está caindo de bêbado, para aquele que já está em coma alcoólico, e a situação não é essa. O álcool é prejudicial principalmente para jovens. Se para adulto para jovem muito mais. Principalmente porque ele afeta o desenvolvimento da capacidade do cérebro de se autocontrolar. Quer dizer, a pessoa na idade adulta vai precisar de autocontrole em situações adversas e o álcool vai impedir a formação dessa região do cérebro que dá isso ao ser humano. Qualquer um que soubesse disso, acredito que não deixaria o filho beber. E qual o recado que a senhora dá aos pais que estão enfrentando problemas desse tipo? Sempre há caminho para resolver, seja para o tratamento médico, tratamento psicológico. Existem alternativas para aqueles que não têm condições, tem o Conselho Tutelar, tem o serviço público. Nós aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, temos o Hospital de Clínicas, que é referência, que tem um estudo de álcool e drogas específico, um grupo para isso. Então, na realidade, é preciso enxergar o problema e tomar atitude. Ok. Promotora de Justiça, Inglacir Della Vedova. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigada pela oportunidade. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela.
Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!